Olá! Hoje vamos fazer a nossa mini carteira. Então, vamos aos materiais. Eu estruturei essa parte que eu estou mostrando na entretela, mas é opcional. E para as outras partes, não há necessidade. A parte costas, eu já estruturei o tecido com a manta. Vamos começar a costura pela parte frente da peça, iniciando pelo nosso bolso. Colocamos direito do zíper com direito do tecido principal e direito do forro com avesso do zíper. Seguramos com grampinho, tudo bem alinhado, levamos à máquina. E ficou assim. E agora vamos virar para o lado direito, colocando os dois tecidos para baixo do zíper. E vamos rebater a costura com pesponto. Antes de prosseguir, vamos colocar o cursor do zíper do lado direito para o esquerdo. E agora vamos unir a parte de baixo do forro, como demonstrei, a parte de trás do zíper e também a parte superior de acabamento, colocando o direito do tecido com o direito do zíper. E faremos a costura com o pé de máquina.
Pronto! Vamos abrir a costura somente da parte de cima. O forro ficará como está. Agora, vamos montar esse bolso na manta e nas duas partes laterais. Para isso, primeiro vamos encontrar o meio dos tecidos do bolso e também da manta. O nosso forro do bolso ficará um pouco menor mesmo, não tem nada de errado. Então, encaixamos o bolso exatamente no meio da manta. E faremos uma costura de segurança na parte inferior e superior. Caso sobre um pouquinho de tecido, você pode refilar. Na parte superior do zíper, vamos fazer um pesponto. Agora, vamos posicionar as duas laterais, direito com direito. As laterais ficarão com 2 centímetros de distância da lateral da manta. Eu digo isso porque mesmo que sobre um pouquinho de tecido ou zíper, ainda mantemos os 2 centímetros. E faremos a costura dos dois lados com pé de máquina. E ficou assim. Então, colocamos tudo para o lado direito, vincando bem essa costura. Se quiser, leve ao ferro. Vamos rebater a costura nessas duas laterais com um pesponto. E para fechar essas duas laterais, vamos fazer uma costura de segurança em toda a sua volta. Vai ficar assim. E novamente, se sobrar um pouquinho de tecido, você refila. E isso é normal, porque às vezes, no momento da costura, o tecido dá uma esticadinha mesmo. Frente pronta, reserve. Para continuar, vamos fazer o acabamento do nosso zíper superior. Costuramos direito do tecido com avesso do zíper. Viramos para frente, vamos dobrar o tecido uma vez até encontrar a costura, dobrar uma segunda vez e sobrepor o zíper. E fazemos a costura bem na beiradinha. Feito isso, cortamos as laterais que sobraram.
Antes de colocarmos a outra parte, vamos colocar o nosso cursor. Então, do outro lado, faremos o mesmo processo. Faremos agora o encaixe da meia argola. Vamos dobrar o tecido ao meio, as duas laterais para o meio, mais uma vez ao meio e costurar um pesponto dos dois lados. Então, encaixamos o tecido na meia argola, dobramos ao meio e deixamos reservado. Agora sim, temos todas as partes pré-prontas. Vamos marcar o meio da frente, costas, zíper e também do forro. Continuando a montagem com a parte da frente, veja se os cursores estão todos voltados para o lado esquerdo. E vamos costurar tudo bem alinhado, direito do zíper com direito do tecido e direito do forro com avesso do zíper. Vai ficar assim. Colocamos o forro para o lado direito, vincamos bem e faremos um pesponto apenas do lado do forro. Antes de continuar, eu vou posicionar a meia argola e também a minha etiqueta, 1 centímetro para baixo do forro, do lado do tecido principal. E ficou assim. Agora, montaremos a parte costas da peça, fazendo o mesmo processo, direito do zíper com direito do tecido. Aí, eu segurei a parte inferior do forro com grampinho para não atrapalhar na costura. E seguimos com o lado direito do forro e avesso do zíper. Tudo certo, levamos para a máquina. E novamente, vamos posicionar o forro para o lado direito, vincar bem e fazer o pesponto. E ficou assim. E agora separamos frente e costas e os tecidos do forro. Seguramos por enquanto
apenas a parte frente e costas com grampinho. Vamos marcar no tecido de forro uma costura de 1 centímetro, vindo depois da nossa costura. Isso servirá para que o nosso forro fique levemente menor que a peça e assim fique bem justinho, ao invés de ficar aquele forro empapuçado dentro da peça. Essa parte aí do cantinho a gente vai unir em diagonal. Segurei o forro com grampinho também. Vamos levar a máquina, fazer uma costura em toda a volta, deixando uma abertura do lado do forro. Aqui vocês podem ver melhor como ficou o cantinho. Seguimos a costura reta e quando chegar próximo ao forro, fazemos uma diagonal. Feito isso, vamos arredondar as 4 pontas. Eu fiz com um cone de linha mesmo. Vamos cortar essas 4 pontas com a tesoura de picote. E se você não tiver, arredonde os cantos com a tesoura normal e faça pequenos piques na parte arredondada. Por último, já podemos virar toda a nossa peça para o lado direito. Empurre bem todos os cantinhos. Ajeitamos bem o forro e vamos fazer uma costura de pesponto para fechar a abertura. Colocamos todo o nosso forro para dentro da peça e está pronta! A nossa carteira ficou ótima para saídas rápidas.
Você pode e deve usar sua criatividade e fazer outras combinações de tecido, não necessariamente 2, como eu fiz. Nessa peça rosa, por exemplo, usei 3 tecidos. Então, fiquem com as medidas finais da nossa peça. Muito obrigada por assistir e até mais!